Sejam bem-vindos a mais um Velhos da Bola para comentar os incidentes do fim de semana futebolístico. Marco Ferreira, que está na CMTV agora como vídeo-árbitro, foi uma dessas pessoas. Portanto, ele desceu. Não é vídeo-árbitro, é comentador. Sim, é comentador. Não é vídeo-árbitro. Mas faz vídeo-árbitro, digamos assim, no programa da CMTV. Não, comenta. É tipo vídeo. Ele e lá o. E o Pina. E o Pina, exatamente. Pronto, esse senhor, por exemplo, apitou a final no Jamor e foi despromovido. Portanto, teve um prémio, apitar uma final e depois foi despromovido. Portanto, os eleitores... Era bom para apitar a Taça de Portugal e era mau para a divisão. Então eles não avaliam. Mas aconteceu isso. E obviamente que os clubes têm algum peso, não é? Principalmente o Porto e o Benfica. Já não digo tanto o Sporting, porque o Sporting está à vista que é campeão de 19 anos, porque de facto há esta bipolaridade no poder, ou é o Porto ou é o Benfica. Este ano tudo indica que seja o Benfica, porque o Benfica, se não for campeão nacional este ano, fecha as portas, entre aspas, como é óbvio, não vai fechar, mas quase, porque é o quarto ano sem ganhar nada. Portanto, isto, à partida, está tudo, os investimentos que o Benfica tem feito, este ano tudo indica que o Benfica tem que ser campeão, custe o que custar. E está-se a ver pelas arbitragens, viu-se contra o Passos Ferreira, viu-se, quer dizer, há vídeo-árbitro, e nem o vídeo-árbitro interfere. Quer dizer, o árbitro erra, e o vídeo-árbitro deixa passar em claro. Como é que isto é possível? Claro que isto, há muitas jogadas de bastidores, nas subidas, nas descidas, da própria arbitragem, porque há a influência dos clubes, principalmente do Porto e o Benfica. Não é por eu ser sportingista que não falo no Sporting, mas está à vista. O Sporting não tem poder nenhum, por culpa própria, em parte, porque não tem, como dizia o Vieira, os pontas de lança nos locais certos. O Benfica não precisava de contratar, tinha pontas de lança nos locais certos. E pronto, e as coisas corriam bem, como se viu, não é? Na era do Luís Filipe Vieira. Portanto, o que é que acontece? E as próprias associações de futebol também têm muita força. E quanto mais árbitros tiverem, melhor. Não é? A Associação de Futebol do Porto é a maior associação do país. Tem muitos árbitros sempre, não é? Os irmãos, e depois saem da arbitragem, vão para o Conselho de Arbitragem, estão a lembrar do Paulo Costa, e o Rui Costa ainda lá anda, ou acho que ainda anda. E depois temos, depois é o Soares Dias, o pai e o filho, depois foi o Paraty, pai e o filho até já faleceu infelizmente, que chegou, isto foi-me dito, não foi presenciado por mim, esteve num restaurante com umas pessoas, minhas amigas, isto já vai há uns anos, eu se calhar nem podia falar nisto, mas vou falar, porque o senhor já faleceu, mas vou falar porque isto é verídico, não fui eu que ouvi, mas ele esteve, antes de um jogo em Alvalade, já não posso precisar que jogo foi, não sei se era Sporting Boa Vista, agora não posso precisar, e foi-me dito por esse senhor do restaurante, que é meu amigo há muitos anos, que ele ia lá e ia prejudicar o Sporting, e prejudicou-o. Ele não está cá para se defender porque já faleceu infelizmente. Mas isto é assim, isto é à descarada. Não há volta a dar. Da volta do Deco. Não há volta a dar, é à descarada. O que é que tu pensas? Deixa-me fazer aqui uma pergunta só para avivar a memória, ou confirmar uma ideia que eu tenho. Quem foi o árbitro do jogo do Palhinha, do caso Palhinha? Pediu desculpa por ter mostrado foi o Veríssimo, foi o Fábio. Não é este Fábio Veríssimo. Foi o Fábio Veríssimo. Vou ver se ele vai pedir desculpa por ter mostrado o segundo cartão amarelo. E se o Benfica tem a esperteza, digamos, do Sporting, se consegue uma providência cautelar para o Gonçalo Ramos jogar contra o Famalicão. Quero ver que é para geralmente quem tem esses casos é campeão. Portanto, o campeão do Sporting, do caso do ano do Palhinha, pode ser agora o Benfica, do caso do Gonçalo Ramos. Porque, digamos, ou ele, digamos, agora não vai ver as imagens e não percebe que ele sofreu uma placagem semelhante aos jogos de rugby e ainda leva cartão amarelo por simulação. Mas agora, deixando esta questão... Ou seja, não, isto é uma demonstração. Isso Fábio Veríssimo não é preciso ter muito na memória. Já esteve na Jata. Ainda não há muito tempo, na final fora da Taça da Liga, na meia-final do Porto Benfica, com 3 golos em que o Benfica se sentiu prejudicado, 2 do Porto que foram precedidos de falta e 1 do Benfica que inventaram um fora de jogo que, pronto, não sei que regras é que existiam, que o VAR não conseguiu ver o que... Mas isso da jarra não resolve problema nenhum. Então pronto, agora a questão é o seguinte. Exatamente, a questão é o seguinte.
digamos, são profissionais, portanto, digamos, dependem, portanto, digamos, em termos económicos, também da atividade que exercem. Agora, digamos, tem que haver regras do ponto de vista de competência, de classificação, etc. E esses casos são paradigmáticos de má arbitragem, de não sabe gerir o jogo, não tem controle sobre o jogo. Deixa-me interromper para portanto, o que eu gostaria de conversar um bocado era o que é que o Conselho de Arbitragem pode e deve fazer para minorar estes. Eles vão ver sempre e depois depende das grandes que usamos. Eles vão ver sempre. Mas o que é que podemos. Vejo falar que a profissionalização que seria uma mais-valia, acaba por perceber que não vai, não é por aí. Portanto, há muitas coisas que estão feitas, ou que os órgãos dirigentes quiseram fazer para que os erros de arbitragem fossem menores. Mas isso não tem acontecido. Porque não é melhor começarmos a buscar os árbitros da terceira divisão, Não sei, eles têm protocolos também, pelo menos com a Federação Portuguesa. Por exemplo, há jogos que eles trocam, vão árbitros portugueses arbitrar a França e também já veio aqui alguns, mas são para jogos menores, digamos, não sou, digamos, um expert na matéria. Tenho aqui muito mais tempo lá já, para saber pode ser uma semana, nem depois tem que ser muito mais tempo. Mas devia haver, assim, simpósios, cursos, melhoria para toda a gente, para dirigentes, para os clubes, para comentadores, porque vê-se comentadores, também isto aqui, pronto, como é que é dizer, os média, os telemóveis, portanto, estas coisas, agora há muita gente com facilidade de acesso, digamos, às divulgações, às chamadas redes sociais. E depois também isto, quer dizer, vê-se um painel de 10 ex-árbitros, digamos, pronto, que há para aí espalhados pela televisão, jornais, canais, a ver uns lances e não encontra lá nenhum que seja 10-0. Por muito polémico que seja o lance, vai encontrar um a discordar. Ou então ia a casos de 6-4. E nota-se uma explicação às vezes verbal e eles fazem quase uns tratados de doutoramento para explicar porque é que não sei o quê. Foi naquela parte do corpo, foi na sola, mas não foi acima do tornozelo, depois é a velocidade, e ele não vinha de muito longe, depois não se vê malícia, e quer dizer, como é que é possível, ou numa atividade, num espetáculo futebolístico, numa atividade, portanto, desportiva, rápida, digamos, o árbitro conseguir ponderar esses fatores todos, vamos lá fazer ali uma rede estatística e ponderar aquela coisa toda para depois dar o resultado final. É livre, é cartão amarelo, não é cartão amarelo. Lembro-me de ver a análise dos lances, precisamente dos pisões, digamos, já da outra jornada anterior, em que houve o caso do Galeno no Porto, houve 3 casos do Sporting no jogo com os Chaves, e uns passaram em colas, o do Porto, não, esses casos foram, houve outros lances, não foi de pisões, não é? Olha, mas eu mostro agora neste jogo com o Vizela, o Otamendi levou um cartão amarelo, que aquilo é de risalta. Digamos, o primeiro cartão amarelo, continua as estatísticas, já foi mais uma jornada, e se voltarem a atualizar as estatísticas de faltas e de cartões amarelos, vão ver qual é a média dos amarelos e agora vermelhos. Não vi, já é mais um discurso. É engraçado que agora no futebol vai atualizar. Gil Vicente, depois vai ficar beneficiado. Só para confirmar o que eu estava a dizer há um bocadinho, portanto, confirma-se o nome, que eu às vezes faço confusão de nomes, é Jorge Ferreira, não há dúvida nenhuma, que era da Associação de Futebol do Porto, da Associação de Futebol de Braga, ele vive em Faf, e então eu confirmei porque tenho aqui precisamente aquilo que eu falei. António Jorge Gonçalves Ferreira, portanto ele era conhecido por Jorge Ferreira, a taberna do pai de Jorge Ferreira, árbitro do jogo entre Estoril e Benfica, foi vandalizada, esta, e depois eu não abri, porque não vale a pena estar a perder mais tempo, e depois tenho aqui a tal outra que eu também falei. Ex-árbitro Jorge Ferreira denuncia corrupção. O conceito, isto em 12 de março de 2020, e deve ser nesta altura que eu troquei uns piropos com ele no Facebook.
O Conselho de Arbitragem quer agradar aos árbitros e aos clubes, os que têm poder, essencialmente os três grandes. Isto é o Sr. Jorge Ferreira, ex-árbitro da primeira divisão da Associação de Futebol de Braga. Muito obrigado. Joaquim, qual é a tua opinião sobre esta questão? E o que tu estás ligado ao campeonatismo? O campeonatismo esteve agora, e como disseste, a Elite Cup. Houve alterações às regras de funcionamento ao nível da arbitragem. Achas que o que é que se pode fazer para que a arbitragem seja cada vez mais um fator de concórdia e não um fator de discórdia, como tem sido habitualmente nos campeonatos ao longo dos anos? O que é que tens a opinar sobre isso? Bom, continuamos sempre a falar dos árbitros, e os árbitros erram em todo lado. Uma coisa são erros que vão surgir e sempre vão continuar a surgir erros de arbitragem. O VAR veio para minimizar esses erros e poder dar uma ajuda e a retificar e a reverter alguns lances que a decisão era. Agora, o que temos assistido, em alguns casos, que são autênticos escândalos, que é uma vergonha aquilo que se está a passar. Porque o árbitro tinha que pedir desculpa, este Fábio Veríssimo, se tem que pedir desculpa, não é de um cartão amarelo, era vir pedir desculpa de ter marcado uma penalidade, segundo alguns jornais foi aos 90 mais 14, noutros é 90 mais 12, noutros é 90 mais não sei quantos, eu não sei porque eu não estive a ver. Mas 90 mais 8, eu dou 8 minutos e foi 90. Não, mas estou a corrigir, se é falar. Não, eu estou a corrigir o falho direito. Está a dizer que não sabe se foi aos 90 mais 8 depois. Então está a dizer. Você está a dizer. Já não digo nada dela. Está a dizer. Não sabe se foi aos 90 mais 8, se foi aos 90 mais 14. Olha, isto é uma maneira espetacular. Estou a dar a informar. Foi aos 90 mais 8. Se não é respeito. Não, estou-lhe a dar. O senhor diz que não sabe. Eu estou-lhe a dar uma informação verdadeira. E o senhor não aceita. Quer dizer, interessa-lhe lançar para os nossos ouvintes a confusão. Eu tenho nos jornais 90, mas para meter um bocadinho de água na fervura, para isto acalmar um bocadinho, eu vou dizer o seguinte: quer o jogo do Benfica, quer o jogo do Braga, só acabavam quando o Benfica e o Braga marcassem. Ponto final, parágrafo. Fosse 8, 10, 15, 20 minutos. Mas faz 90 mais 8 que foi marcado o penal. Joaquim Ribeiro, força. A concretização depois do penal foi aos 90 mais 12. Pronto, não jogou entre os 90 mais 8. Os 90 mais 12 não se jogou. E o penal tem sempre marcado. Foi uma semana. Deixa o Joaquim Ribeiro falar. Com certeza. Essa situação, porque foi um verdadeiro escândalo. O árbitro devia pedir desculpa nacional àquilo que fez. Porque o árbitro ou o VAR? Porque o VAR mais agravante é o VAR não ter interferido. Exatamente. Ainda mais agravante. Porque está tudo feito. Para mim até é mais porque é um erro. Porque o árbitro falar com o VAR, o António Nobre, também é um árbitro que está a fazer parte do VAR há muito. Esses já são escolhidos. Este não era dos padres que vieram, que publicaram as missas. Não foi da própria organização que lançou as missas e os padres. Portanto, há que pegar e fazer uma grande revolução sobre esta situação da arbitragem. E um árbitro que tem erros destes, porque isto já não é erro. Quando o VAR não interfere, não é erro. Isto está tudo feito. Já falaram aqui que, de facto, este ano já não ganha há 3 anos, este ano tem que ganhar, senão é um desastre. Até, eu não acredito. Mas até parece, se isto continuar a suceder assim, até parece que vai ser verdade. Vamos então é uma vergonha das vergonhas. Vamos agora. Em relação ao hockey, que me perguntaste? Não, sim. Não, eu perguntei-te em relação ao hockey o seguinte: é que houve alterações, é que o festival de começar, houve alterações ao regulamento do jogo, digamos assim. Não, o que é que se pode que ações é que se pode tirar dessas alterações para beneficiar o futebol? Cada modalidade tem as suas dificuldades, no hockey patins as dificuldades ainda são maiores. Neste momento, a Elite Cup foi lançada uma experiência. Isto não é regra ainda não está implementado. Foi lançada uma experiência de um sistema de revisão de vídeo que
é uma ferramenta que permite corrigir. E ao longo deste torneio que eu estive lá e assisti, e, portanto tinha a responsabilidade até da organização, que a grande parte dos jogos em que cada equipe tinha dois cartões para mostrar, que foram revertidos lances que eram erros do árbitro, mas erros que de facto não se viam. Pronto. E foi altamente positivo. Foi um sucesso em termos de utilização deste sistema. Vai haver muita dificuldade, isto não vai implementar, em princípio está-se a pensar que será metido nas fases finais, e as fases finais do campeonato poder ser, mas isso tem um custo muito elevado. Temos que falar, então fala-se em cerca de 100 mil euros para poder manter o sistema. O sistema é caro porque não tenho, no caso do hockey, não iria ter uma situação de vídeo-arbitragem que está lá uma equipe no Jamor a ver. Não. Cada jogo tinha que ter um operador que passava as imagens e que podia auxiliar o árbitro. Isso é muito caro, vamos ver se consegue. Agora vamos falar. Na fase final vai-se pôr de certeza. Uma das coisas que, quer no Benfica, quer no Sport, quer no Porto, houve jogadores que já vieram mostrar, apesar de, por exemplo, no caso do Benfica, o Rafa já está há alguns anos no Benfica, veio demonstrar outra plenitude de jogador. O Nuno Santos ainda está a demorar um bocado a ganhar aquela coisa que o Amorim pretende, mas um caso que este fim de semana surgiu foi o caso do Eustáquio do Porto, que fez um jogo considerado de grande relevo, de grande importância, e que ficou demonstrado com a atribuição do prémio do Homem do Jogo. Isto é feito dos treinadores, quer dizer, porque o Rafa, vou começar pelo Eustáquio, depois vou falar do Rafa e depois vou falar do Nuno Santos. Eu não, vocês vão falar desses jogadores para avaliar a evolução que eles tiveram. O Nuno Santos nem por isso, porque tem-se mantido ao longo do tempo, mas o Rafa alterou um bocado qualitativamente a maneira de jogar, talvez por efeito do árbitro. Joaquim Ribeiro, começar pelo Eustáquio. Em relação, não é só o Eustáquio, que jogaram mais. Sim, mas o Eustáquio foi o homem do jogo. Sim, foi o homem do jogo, ele era o jogador, por isso é que está e por isso é que lhe deu a confiança de lançar o jogo. O treinador mostrou a confiança de lançar. Portanto, ele é bom jogador, não será um craque, mas ainda tem lá outros, aquele do Estoril, como é que ele se chama? O Franco do Estoril. André Franco. O Franco ex-jogador do Sport. O Franco ainda também veio como fez uma belíssima época no Estoril. Lá terá a sua oportunidade também. O Central não estava a jogar e passou a jogar e fez um grande jogo. Também fez um jogo sem qualquer erro. Eu queria evocar aqui a evolução que os jogadores têm em função do treinador conseguir tirar do jogador, conseguir tirar aquilo que o Eustáquio já lá está, mas fazer um jogo, não tinha feito nenhum jogo, mas a dimensão é que eu quero uma situação que para um jogador brilhar, primeiro tem que ter a oportunidade, tem que ser dada a oportunidade para jogar, este é um ponto. O Porto também teve no primeiro jogo desta época, lançou o Namazo em jogo, fez um grande jogo no primeiro jogo que realizou e depois no segundo apagou-se completamente. Isso não quer dizer, portanto, há situações que os jogadores às vezes aquilo não são máquinas, há jogadores que são lançados e rendem, outros que não, e outros não correspondem. Portanto, há tantos casos de grandes craques que vêm para jogar e depois não rendem. Osvaldo, tu há bocado fizeste assim uma expressão de contrariar o que eu estava a dizer relativamente ao Rafa. Não achas que o Rafa alterou um bocado a maneira de jogar dele da época passada, ou das épocas passadas para aquilo que... Isso, digamos, no futebol é como qualquer outra profissão ou outra atividade. Se as pessoas estão descontentes,
ou se não... Portanto, o Rafa parece-me ter é um jogador que, do ponto de vista da personalidade, é peculiar. Pronto, por aquilo que eu percebo. Tem que ser, como é que se chama? Há profissionais que lidam pedra, batem pedra e não sei qual. Outros precisam ter cólico para digamos, sentirem-se estimulados, digamos, receber do chefe incentivos. Como tudo, quer dizer, as pessoas são diferentes. E mudando a equipa, neste caso mudou a equipa, ele também o está a mudar, também mudou de funções no campo, digamos, mas é isso em termos de posição. Mas o que se sente mais é uma maior alegria a jogar, um maior interesse, digamos, pronto. É aquilo que eu também quero ver, por exemplo, nos Soares Dias também devia arbitrar os jogos, revelando maior interesse, maior empenho, e não estar lá numa coisa que parece que ele, digamos, pronto, isto eu não quero voltar outra vez à arbitragem, mas pronto, digamos, as pessoas têm questões técnicas, competência, de saber, de inteligência, e depois estão integradas num grupo, portanto há um conjunto também de relações ou de interações sociais que também num grupo de trabalho também se fazem sentir. Pronto, digamos, é isso que eu percebo. Ele marcou um golo, a gente volta àquele golo que ele marcou na última época, que correu de uma baliza à outra, digamos, pronto, em velocidade e com os adversários atrás dele, e ele lá simulando e marcou o golo. E depois não festeja, e mesmo com os colegas percebendo que era um golo fora do normal, extraordinário, pronto, porque está descontente, pronto, se calhar. E isso provavelmente foi um dos fatores para agora o Rui Costa mudar o que está a mudar. Não significa que esteja a mudar tudo bem, mas deixe-me só falar numa coisinha que eu devia iniciar o programa por aí e esqueci. É que, portanto, para elogiar o livro de 17 anos, Diogo Teixeira, acho que é o nome. Diogo Correia. Sim, pronto, que é nadador do Benfica e foi tricampeão mundial, digamos, no Peru. Na natação, numa modalidade em que nós não temos grande tradição. O Pimenta também na garagem. Nesta garagem também uma miúda, uma Beatriz, do Clube Náutico de Porto de Lima, também foi campeão mundial. Mas na Câmara tem 18 anos. Mas, digamos, claro, ela na Hungria. Ou seja, modalidades em que nós não apostamos e que pronto, levam um país pequenino como o nosso a ser falado nas diferentes partes do mundo. Portanto, o Rafa já disse praticamente, portanto, a minha opinião não é a alteração no plano das capacidades que ele é um jogador diferenciado, digamos, ele só precisa também largar a bola às vezes, digamos, no timing de largar a bola. Agora a questão de outra maneira ao Carlos, não achas que, e para isso serve o treinador, que o treinador tem a obrigação e o dever de analisar onde é que os jogadores podem tirar maior rendimento, dar mais rendimento à equipa? Tens visto isso no Sporting ao longo dos anos, toda a gente o afirma que o Rubem Amorim tem sido capaz de espremer, digamos, o talento de cada um dos jogadores. O caso de Nuno Santos é um caso que ainda não está totalmente a brilhar, mas é um jogador que tem tudo para vir a ser um jogador de elite. Não és da mesma opinião que ele? O Nuno Santos é um bom jogador. O Rubem Amorim já deu provas de que potencia bastante os jogadores, principalmente os mais novos. Já tivemos vários casos desses. E falando do Rubem Amorim, eu queria dizer o seguinte: o Rubem Amorim foi uma aposta do Varandas e do Viana, provavelmente mais do Viana do que do Varandas, e foi uma aposta de risco. Foi uma aposta de risco mas também já foi um bocadinho em desespero, porque o Rubem Amorim não tinha currículo. Portanto, o Rubem Amorim tinha treinado o Casa Pia e depois estava no Braga e nem concluiu a época, veio a meio da época para o Sporting. Mas também para o próprio Rubem Amorim também foi uma aposta de risco e para o Sporting, atendendo as características do Benfica, do Sporting estava aí. Exatamente, o Sporting tinha portanto, num curto espaço de tempo, tinham tido o Sporting tinha tido 4 ou 5 apostas falhadas em termos de treinadores. Portanto, foi, digamos assim, uma aposta de parte a parte que não era muito sólida.
as coisas correram bem, felizmente. Portanto, e o Rubem Amorim, isto só para contextualizar, digamos assim, o Rubem Amorim tem feito um excelente trabalho, na minha ótica. Claro que é teimoso e eu espero que isso não aconteça, espero que ele não saia pela porta pequena por causa da teimosia dele. Mas isso é outra situação. Agora, por exemplo, o caso concreto do Nuno Santos. O Nuno Santos, se calhar, ainda não explodiu mais, entre aspas, porque nem sempre é titular e nem sempre joga na mesma posição. O Rubem Amorim também, consoante os adversários e consoante provavelmente o que eles treinam durante a semana, o empenho deles durante a semana, vai alterando as posições. Por exemplo, o Nuno Santos tanto joga a lateral esquerdo, embora seja um lateral esquerdo que faz o corredor, como joga a ala, portanto, mais à frente. Portanto, tem estas duas posições. Mas nem sempre é titular. Pronto, não sei se ele treina todas as semanas bem, se tem a ver com o sistema tático, se tem a ver com a equipa adversária, nem sempre tem sido titular. Por exemplo, ainda agora no Estoril, voltou aquilo que eu tinha dito a semana passada sobre o Morita, que tinha sido, para mim, uma surpresa, ele não jogar em casa contra o Chaves a titular e ter recuado o Pedro Gonçalves, que fica mais longe da zona de finalização, que por acaso, como eu já disse a semana passada, ele contra o Chaves até teve a oportunidade de marcar, apesar de ter jogado a 8, e agora no Estoril voltou à estaca inicial, digamos assim, àquilo que fez aqui no Dragão. Já jogou com o Morita a 8 e o Pedro Gonçalves no lugar dele. Por acaso o Pedro Gonçalves não marcou. Prontos, e não teve, assim que eu me lembro, nenhuma oportunidade de gol. Agora, acho que o Rubem Amorim tem tirado partido, principalmente, e tem dado muitas oportunidades a jogos. É muito importante para as equipas do Porto, do Benfica e do Sporting, porque nós precisamos os clubes precisam de fomentar os jogadores, porque carecem todos os anos de vender jogadores, não é? Portanto, o potenciar jogadores jovens da casa é uma mais-valia para... É neste aspecto que eu acho que quero o Roger Smith ainda não deu provas de nada, não é? Está cá a meio-dia, não é? Mas o Ruben e o Sérgio Conceição têm sido os fatores de grande dinamismo nos mercados. Não tem gente a apostar em jovens. Isso é uma necessidade. Tem vários casos. Esses casos têm sido mais por virtude das necessidades e do que, digamos, de uma aposta deliberada de gestão. Não, mas ao semana, por exemplo, o caso quando não se tem dinheiro para ir comprar craques e vende-se os jogadores porque necessitam de meios financeiros. Mas quando o Sérgio Conceição pega no Vitinha e põe o Vitinha a valorizar como valorizou, ou quando o caso do Rubem Amorim pega no Mateus Nunes e valoriza como valorizou. Portanto, há aqui o trabalho do treinador. E tem outros miúdos na foz. E o Benfica também tem. É trabalho da miúdos com 17 anos. Eu já elogiei aqui este Porto, do Vitinho, do Fábio Vieira. Não é neste aspecto. Este jogo. Foram campeões de Youth League. Portanto, tem categoria. A partir do momento em que por carências, por saídas, e há vagas ali para eles entrarem, os treinadores o Dalot hoje fez uma grande exibição neste fim de semana na Inglaterra, também era dessa geração do Porto. Só que por um novo problema das equipas portuguesas, das equipas não é, do país se calhar, porque o futebol aí não é diferente das outras atividades económicas, é que os ativos que são bons vendemos, não chegamos a gozar, digamos, ou a usufruir das vantagens de ter bons ativos. São logo vendidos. Pronto, digamos, a dificuldade é essa. Nesse aspecto, há aqui uma situação que são as dificuldades financeiras, tem a ver com isso, que são as grandes dificuldades financeiras dos clubes que levam a que os jogadores utilizarem jogadores em momentos, como o caso da formação, é o mais utilizada numa altura com dificuldades financeiras, como o Porto teve. Mas o Porto teve uma política durante muitos anos, que foi uma política que alguns quiseram seguir, que o Porto foi buscar sempre jogadores de grande importância, que
no clube, jogadores que vieram mais novos, menos novos, mas que vieram baratos, o mercado da Colômbia, o mercado do Brasil, o mercado do México, o Porto apostou muito em jogadores novos, que foi, e vimos ainda agora que transferiu o jogador em janeiro lá para o Manchester City, Manchester United, para o Liverpool, sim, e que transfere. Porque um jogador que veio muito barato e que transformou em jogadores. O Porto teve tantos jogadores avançados, principalmente avançados, porque a nossa formação raramente cria um grande avançado. O único nesse aspecto da carta é o Sporting, a criar. Nós fomos buscar. Estou a lembrar, por exemplo, do Hulk. Posso acabar? Desculpe. Estou-me a lembrar do Hulk, que veio para aqui para o Vila Novense, e foi no Vila Novense que veio e depois veio para o Porto. Foi para o outro lado, passou, mas o Porto esteve atento, foi buscar. Nessa altura, durante alguns anos, o Porto tem um scouting que funciona bem, mas que agora está a ficar um bocado endinheirado, ou seja, já não consegue ir buscar os jogadores ou acertar em jogadores baratos, já vai buscar jogadores muito caros, que é os 20 milhões. Agora estamos na época dos 20 milhões, onde é tudo. E portanto é assim. Mas o grande, eu não defendo que seja da formação que tem que se meter os jogadores. Tem que se ir buscar os jogadores, descobri-los, onde eles andam, onde há jogadores, porque se estiver à espera de formar, nós temos carradas de miúdos, de 15, 16, 13, 14, que aparentemente vão ser uns grandes craques e depois não dá nada. Agora, podendo ir já buscar já feitos, não tenho nada contra, não é menosprezado, a ir buscar barato. Como se foi buscar montes de jogadores que o Porto foi buscar. Mas aí havia a escola famosa do Sporting, que era a escola dos avançados, e a do Porto, que era dos defesas centrais. Mas é uma escola muito forte de defesas centrais. E o Sporting nos últimos anos teve um revés, uma atrasou um bocado do desenvolvimento da academia, na gestão anterior. E agora tem que retomar. Há ali um interregno. Não concordo. Penso eu. Não concordo. O Porto ganhou o Youth League há alguns anos atrás e está agora a tirar os rendimentos. E o Benfica ganhou agora, mas vai retirar esses rendimentos daqui a 2 anos. Pronto, já apostou curiosamente com estas lesões. Primeiro foi o Otamendi, que foi expulso, jogou o António Silva no Bessa, agora foi o Morato, que teve uma lesão, voltou a jogar o António Silva na Luz, portanto, e há um milhão de nós, ganhou o Youth League. Olha, temos agora... A Intercontinental não, que ele não foi. O caso Horta continua a ser um caso perdido, acho que agora vai ter no tribunais de facto. O Braga é o trabalho de dois. O Braga que resolve o problema com o gestor, não é? Com o Málaga. O Benfica está fora disso. Ora bem, era uma vergonha que tivesse Málaga e ganhasse alguma coisa, porque quem é o dono de um jogador é o aspecto esportivo. É quem tem não pode ser obrigado a vender, nem pode ser. O clube não pode vender. No caso do Horta, veio hoje as notícias. Não mostraram o contrato? Não, o senhor administrador judicial do Málaga veio dizer que tem um contrato na mão em que o Braga está obrigado a vender desde que tenha uma proposta. E ele tem a proposta do Benfica e não vendeu. O Salvador veio dizer que quem manda nos contratos dos jogadores do Braga não é obrigado. Quem é que obriga a vender? E ele que viesse dizer é quem são os outros a quem ele tem que dar o dinheiro. Também porque aqui está fala-se. Eu ia publicar quem é. Resolvam isso em tribunal. Olha, e sabes como é que vai em tribunal, só para dar um palpite, só como resolve em tribunal? Se for para ir a tribunal, não me admira nada que uma grande testemunha do tribunal é o Horta. E basta o Horta dizer, eu nunca quis ir para o Benfica, nunca me gastei. E se eu for, é o jogador que não quer ir. Basta. E portanto resolve, olha, limpinho.
limpinho. Basta vir. Pronto, é faz a despedida. Toma nota disso. Isto das provas não é só uma. As provas não é só uma declaração. Toda a gente sabe, há documentos. Toda a gente não, o Horta nunca se manifestou. O Horta nunca se manifestou. O Horta, um jornalista, estava a dizer que ele gosta muito do Benfica e queria ir para o Benfica. O Horta nunca falou. Para a semana não há mais, porque só daqui Foi o Benfica. Dizem que o Benfica nunca falou nada. Tirando o treinador, dizendo o treinador. Para a semana, O Benfica falou, até foi falar mal, toda a gente sabe. E deu a proposta ao Benfica que deu a falar de futebol e para termos estas conversas agradáveis, são sempre agradáveis ouvir falar do Benfica, do Porto e do Sporting. Muito obrigado, até à próxima.